E aí, gente, tudo certo? Mais um vídeo do Bearish Market para vocês, porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado em baixa, né? E hoje, então, estamos aqui no módulo de Swing Trade, tá? Essa é a primeira aula do módulo, então se tu já assistiu os meus vídeos aí sobre investimentos em geral e tu gostou mais da questão de fazer o Swing Trade, de comprar e vender ações, não ser aquela frenesi do dia a dia, de ser uma coisa mais um pouquinho a longo prazo, essa é a sequência de aulas para ti, tá? Aqui nesse módulo a gente vai tratar tudo sobre a negociação de ações e o que propriamente constitui o Swing Trade, né? Para quem está começando do zero e não sabe nem o que é a nomenclatura, tá? Essa aula aqui é para ti, é fundamental para tu entender todas as próximas que virão. Tá? Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é investir e o que não é, tá? Então, dentro do Swing Trade, lá aquele meu vídeo básico dos investimentos, a gente já viu que o Swing Trade ele é centrado em ações, tu compra hoje e tu vende a partir de amanhã, então para ele ser caracterizado como um Swing Trade, tu precisa comprar num dia e vender obrigatoriamente em outro dia, né, que não hoje. Isso pode ser amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, aí vai do tipo de investidor que tu quer ser. E no nosso triângulo de investimentos aí, a gente tem, né, fator 2 para o rendimento, fator 1 para a liquidez e fator meio para a segurança, né? Tu pode apostar numa ação que se desvalorizou e aí tu acabar perdendo teu capital com isso. Então eu explico bem essa questão do triângulo de investimentos na minha série específica de investimentos, tá? Vocês podem dar uma olhadinha na playlist aí do canal. Pessoal, o Swing Trader, digamos assim, ele se divide em duas vertentes, tá? O trader de ações e o buy and hold, tá? O holder, tá? Qual é que é a diferença do trader pro holder? O trader tá tradando, o holder tá investindo. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre as diferenças, mas basicamente o trader ele faz como se fosse a pessoa com o perfil do day trade. Tu compra e vende ações pensando aí num rápido retorno em função de uma valorização específica aí naquele momento que tu está analisando, tá? Então isso é tradear, isso não é investir. Quem está investindo está olhando longo prazo, está olhando em comprar um título hoje, um papel hoje, que vai se valorizar ao longo dos anos para lá na frente tu colher um resultado. Então esse é um perfil um pouco mais passivo, né? Tu não precisa ficar diariamente sempre olhando e olhando e olhando naquele frenesi do dia a dia, operando o tempo todo. Aqui, por sinal, para o investidor, quanto menos tu operar, é sinal de que tu foi mais assertivo na escolha das tuas ações. Então tu trabalha bastante na hora de construir tua carteira e depois tu tu não mexe mais, a não ser que em alguns pontos específicos aí. Tudo isso a gente vai estar comentando aí na série, tá, gente? Então, começando com o trader de ações, ele é o cara então que faz swing trade olhando o curto prazo, tá? Ele compra uma ação hoje para vender amanhã, fim da semana, mês que vem, no vencimento de opções, no payroll, então em alguma notícia específica que sair, tá? Ele vai traçar uma estratégia porque ele acredita que o papel irá adquirir grande valor num curto espaço de tempo. E o gatilho para ele vender vai ser algum desses pontos aí que eu já passei, tá? Então, para quem não sabe o que são esses termos, mais adiante na série a gente vai ver, tá? Mas, né, dentro de toda essa flutuação, o trader basicamente faz bem semelhante ao que tu faz no day trade, né? Tu procura um ponto de entrada e tu procura um ponto de saída, o melhor possível, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai dar uma ação da Oi, a Oi BR4, tá? Observe aqui no gráfico, gente, que o que aconteceu aqui, né? Vejam que a gente está olhando julho de 2020 até setembro de 2020, tá? Olha esse pico aqui em cima que teve nas ações da Oi. Então, o cara que é trader, ele veio acompanhando o Oi ali desde julho e no finzinho de julho ele viu o potencial. Olha a guinada quando saiu da casa dos 1,70, já deu uma guinada para o 2,66 e depois estourou a quase R$4. Então, o cara que é trader de ações, ele ficou de olho nisso para ter conseguido encontrar esse melhor ponto quando chegou nos 4, vendeu, tá? E isso eu acompanhei bem certinho a semana que o pessoal estava falando de OIBR. Eu vi essa ação chegar em R$4. Quando ela estava em 4,01, eu vendi OIBR. Tá? Eu tinha comprado ela por 1,70, eu já tinha comprado ela no começo da primeira ascensão. E aí eu vendi tudo,
Porque aí que entra, gente, diferente do day trade, que é mais notícias e dólar e índice, aqui tu tá olhando um papel de uma empresa. Tá? O que acontece com essa empresa impacta totalmente. Nessa época aqui de julho, a gente estava falando sobre aquele rally entre a Oi ser comprada por uma empresa estrangeira ou pela união aí da Vivo com a Claro e etc, tá? Por que teve esse boom? Porque foi quando foi anunciada que a empresa podia ser vendida por uma grande multinacional. Então o que aconteceu com todo mundo? Meu Deus, a Oi vai ser comprada por uma gigante de telecomunicações, vai valorizar. Compra, 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 compra. Logo depois, alguns dias depois, saiu a notícia de que já estava esfriando isso aí, era bem provável que fosse ser Vivo e Claro que fossem comprar, começou a mudar um pouquinho o cenário. Nesse ponto eu pensei, não vai subir mais do que isso, começou a esfriar, vai cair o valor de OIBR. E dito e feito, vejam aí que ela desceu bastante, tá? E vejam o volume de negociações que foi ali embaixo nessa explosão de preço, tá? Como eu já falo na minha série do Day Trade, o volume confirma a tendência, tá? Aí, né, começou a baixar nesse ponto e vejam que lá em setembro, gente, teve uma outra alta que se vocês analisarem pelo gráfico, e gente, muito do que tu analisa no gráfico do Day Trade se aplica aqui para o Swing Trade também. As médias móveis que vocês estão vendo aí no gráfico, as médias exponenciais, etc. Tudo isso vocês podem acompanhar melhor na minha série de Day Trade se tu quer saber como isso funciona, tá? É lá que eu falo de média móvel, de média aritmética, de média exponencial, de indicadores, tá? Porque é o Day Trader que realmente está olhando isso mais afinco. Mas quem faz Swing Trade com foco em tradear também precisa olhar isso aqui, tá, gente? Então dá uma olhadinha na minha série de Day Trade, que é onde eu comento sobre esses fatores, tá? De novo, então, quando vocês viram que rompeu a média verde ali, que é a média de 21, e começou a querer esquentar de novo. Por quê? Porque saiu uma notícia em setembro de que a Oi ia ser efetivamente comprada por outra empresa. Tudo de novo aquele, não com tanta emoção quanto antes, mas olha tudo que subiu. De novo, outro ponto de entrada e outro ponto de saída, tá? Então é isso o que o trader faz. Vejam que a tua operação começou em julho e acabou em julho. Do fim de julho até o início de setembro, não teve nada para um trader de ações botar a mão, nada que justificasse, né, tu comprar um grande volume nessas ações. Agora, em setembro, aconteceu de novo. Um boom que justifica tu entrar pesado e sair logo na sequência. A gente está falando ali de 2 a 4 de setembro, né? Porque a gente está olhando aqui, né, um gráfico diário, então cada barra dessas equivale a um dia. Então vejam que o movimento de alta começou no dia 2, 3, 4 ele acabou. Vejam o volume ali bem acima do volume dos outros dias anteriores, tá? Então isso é o que o trader de ações vai fazer, tá? Trader de ações, então, gente, está preocupado com o lucro instantâneo da sua operação, tá? Ele não necessariamente acredita no potencial da empresa de crescer no futuro. Então é justamente essa questão da Oi. A Oi, será que ela vai crescer ou ela não vai sendo comprada ou não sendo comprada? O trader de ações não está nem um pouco preocupado com isso. O que interessa é que saiu uma notícia relevante para a Oi, que fez o papel se valorizar bastante, e aí, quando começou o movimento de descida, tu já estava pronto para sentir, com base nos relatórios que a empresa manda, com base nas notícias que estão saindo, tu já tinha informação suficiente para poder pegar tudo isso e encontrar o teu ponto de saída do papel, tá? Então, gente, o trader de ações tem uma alta taxa de retorno, mas ele precisa acompanhar o dia a dia do mercado, tá? Então tem que estar muito atento às flutuações e ser muito preciso nos pontos de entrada e saída. Então isso aqui é para quem consegue se dedicar no dia a dia. É basicamente um complemento para um day trader. Tu tá ali, opa, mini índice, mini dólar não tão muito legal, vamos ver como é que estão as ações. E vocês viram que não necessariamente tu vai fechar a tua operação hoje. Pode ter alguns dias de valorização, pode ter semanas de valorização, pode ter até um mês de valorização. Se tu acredita que o gatilho de saída ainda não chegou, tu segue o barco até tu chegar no teu gatilho e sair fora e botar o lucro no teu bolso, tá? Esse então foi o trader de ações, tá? É mais trabalhoso, tá, gente? É para um perfil de investidor mais ativo que quer ganhar instantaneamente com essas altas e baixas. As ações que o trader vai procurar e as que o holder vão procurar muitas vezes são bem diferentes, tá? Justamente por causa desse comportamento de cada papel, tá? O holder, então, ele faz um swing trade olhando o longo prazo.
Tá? Ele compra hoje para vender ano que vem, daqui 10 anos, ou nem vender, que é o famoso viver de dividendos, né? Tu tem um papel que tu acredita que não tem motivo para perder muito o seu valor, te paga bons dividendos e tu basicamente quer ser sócio dessa empresa porque tu acredita no potencial dela. Então tu vai acrescentar à tua renda os dividendos que essa empresa vai te pagar. Então tu não está interessado se em agosto caiu 10%, mas em setembro subiu 15%, opa, subiu mais 5%, já recuperou os 10% de queda de antes, agora caiu mais 3%, agora subiu 10%. Tu está preocupado com o desempenho no ano inteiro. Se lá do início do ano até o fim teve valorização do papel, tu cumpriu o teu trabalho como um holder. E ao longo desse ano todo tu ganhou bons dividendos que essa empresa foi te pagando para tu manter as ações dela. Tá? Então o holder ele traça uma estratégia, pois acha que o papel irá adquirir valor ao longo dos anos, tá, gente? Escolhe uma empresa sólida para investir o seu capital e ser sócio dessa empresa. Então tu não vai ficar todos os dias olhando quanto é que está o papel da tua empresa. Se tu comprou um papel que, por exemplo, aconteceu uma explosão lá e desvalorizou totalmente porque a empresa explodiu, tu tá sujeito a isso, ao mercado de ações. Agora é bem diferente de tu comprar um papel de uma empresa que tu acha que vai se valorizar, sendo que já tem notícias que essa empresa está em decadência. Então por isso, gente, tem que analisar o balanço da empresa, tem que analisar as notícias que estão saindo, se tem CEOs comentando fatos relevantes, se é uma empresa cujo dono está muito na mídia, isso também impacta. O cara vai lá e fala uma bobagem do governo, por exemplo, pode pegar mal para ele, o valor das ações da empresa dele cai. Tem tudo isso que um holder tem que analisar para fazer seu investimento. Um exemplo muito clássico disso é ações da Petri 4, tá? Da Petrobras. Observem aqui que a gente está no gráfico com o tempo mensal, tá? Para ver o longo prazo. Aqui atrás, gente, nós estamos falando de abril de 2016, o período que eu separei para analisar com vocês, tá? Vejam só quem comprou Petrobras lá atrás, aonde chegou em abril de 2018, tá? E depois em agosto de 2019. Vocês estão vendo a evolução ali? Olha até o ponto que chegou. Basicamente a Petrobras subiu a escadinha até chegar nesse ponto ali, que é o quê? É o coronavírus aqui, né, gente? Então não dá pra sair também querendo pegar isso como análise, porque foi um período que todo mundo caiu, tá? Mas se tu analisar então, até chegar esse ponto aí, quem investiu em Petrobras lá em 2016 teve uma queda em 2017, 2018 recuperou, 2019 também. Então, ao longo de 2 anos de investimento, tu colheu os teus dividendos de Petrobras todos os meses certinho e tu, ao longo prazo, tu foi lucrativo. O que o trader ia fazer? Ele ia ter comprado em abril para vender em agosto, depois ele ia ter comprado ali em agosto para vender em abril do outro ano, tá? Só que aí já é um tempo muito estendido para um trader conseguir atuar. Então é um papel que se desloca bem devagar. Então, por mais que tu poderia até fazer mais dinheiro, né, comprando na baixa e vendendo na alta, às vezes essa sinuância não é tão fácil de enxergar. São papéis mais estáveis, tu não vê nenhum relâmpago para cima, nem um trovão para baixo. Então é o caso de Petrobras. Vocês veem que a pessoa que comprou em 2016 e manteve até 2019, ele teve lucro. O importante aqui, gente, é vocês observarem os fundos, tá? Olha esse fundo aqui, fundo anterior mais alto, para o próximo topo lá em cima. Então tu vê que tu teve um crescimento, tá, gente? São fundos ascendentes e topos ascendentes que a gente chama. Então, ao longo prazo, esse papel foi muito lucrativo para quem teve ele. Ganhando dividendos ao longo da sua evolução e ganhando também com a valorização do papel. Ali em dezembro, janeiro de 2020, tu poderia ter vendido Petrobras e realizado um valor muito bom se tu quisesse. O holder de ações, então, gente, ele está preocupado com a valorização da empresa ao longo dos anos, tá? Ele acredita no potencial da empresa de crescer no futuro e ele basicamente quer ser um sócio da empresa. Tu quer fazer parte daquilo ali, tu acredita no negócio, tu acredita no business, tu acredita no time de trabalho, na gestão da empresa, tu acha que ela é uma empresa capaz de te render bons resultados, então por isso tu vai investir nessa empresa. Então tu não vai ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Tu vai ser efetivamente um sócio, tu vai comprar uma cota de ações e ficar com os teus dividendos aí a longo prazo, tá? Com isso, ele foca em empresas com pagamento de bons dividendos regularmente, tá? Então não são todas que têm essa característica.
Sua taxa de retorno pode levar mais tempo que a do trader de ações, só que são mais constantes e estáveis, tá? Principalmente com uma carteira bem escolhida. Então, se tu fez um bom trabalho na hora de escolher os ativos para tua carteira, tu pode ter certeza que tu vai colhendo os resultados ao longo dos anos. E isso requer que tu seja bem menos ativo, porque tu escolheu a tua carteira, tu deixa lá, tu acompanha o andamento do mercado passo a passo para ver, né, se daqui a pouco, opa, tô comprado em Petrobras. E, cara, tá começando uma movimentação meio estranha, o petróleo tá em baixa. Se tu começar a ver que de repente tem motivos reais para tu se preocupar, ok, mas tu não precisa estar lá 3 vezes por dia olhando o valor da tua ação de Petrobras no aplicativo da bolsa, né? Então, tem a garantia dos dividendos em épocas de baixa do papel, né? Se o papel desvalorizar um pouco, como vocês viram Petrobras ali, tu não vai sair correndo e vender e realizar um prejuízo. Se tu tem informações que a empresa tem potencial e está passando só por uma correção, de repente de gente realizando lucro, ou um pequeno prejuízo num trimestre, e depois tu sabe que vai se valorizar, tipo uma Petrobras para quebrar, né, ter que dar muito problema. Então, nesse meio tempo, os dividendos te sustentam, né, gente? Então é o foco do holder, tá? Ele não se abala, então, por flutuações negativas do papel, ele entende e ajusta a sua posição, tá? Daqui a pouco, quando chegou num pico muito alto que tu acha que ali não vai passar, tu pode fazer o quê? Vender na alta e realizar parte dos seus lucros. Ou se chegou lá num fundo e tu acredita que, opa, cara, tá barato esse papel, hein, e isso aqui vai melhorar, o investidor holder, ele fica feliz, porque é uma chance de tu comprar mais, aumentar a tua posição daquele ativo e ganhar mais dinheiro no futuro. Por exemplo, ali quando a gente viu Petro, quem comprou ali naquela transição ali em 2017, viu, cara, Petrobras não tem como desvalorizar mais do que isso. Foi só um resultado negativo nesse ano. Por causa de uma greve, de alguma coisa, eu vou comprar mais porque vai valorizar. E esse cara vai ter feito mais dinheiro ainda, porque lá em 2019 chegou no pico, no ápice. Então, o holder, ele não se abala por a ação estar caindo, porque é uma chance de comprar mais, e ele não se abala também por ela ter subido demais, porque é uma chance de vender um pouco e botar um pouco do lucro no bolso, tá? Então, esse é o comportamento de um holder, tá? Tem também, gente, o investidor de médio prazo, tá? O que ele faz? Ele flutua entre o trader e o holder. Alguém que compra uma ação, ele não tem interesse em ser um sócio, ele não é assim uma pessoa que queira fazer sociedade de alguma empresa, mas ele investe em ativos que ele acredita que vão se valorizar ao longo dos próximos meses, ou até o final do ano, por exemplo. Então, ele é o médio prazo, porque é em torno de 6 meses a 1 ano. Ele não vai ficar tradando a ação de 1 em 2 dias, mas ele também não quer ser sócio e não vai ficar 10 anos com a ação na carteira dele, tá? Ele recolhe dividendos, né, ao longo desse período e vende então quando o papel atingir um gatilho que ele está esperando. Um exemplo disso é Via Varejo. Por exemplo, aí, VVAR3, né? Vocês podem ver que a gente está no gráfico diário aqui. Deem uma olhadinha ali em maio de 2020, gente. Estamos falando disso já pós-coronavírus, tá? Ali em maio, olha a guinada que deu até chegar em julho desse ano. Tá? Então estamos falando aí de coisa de 3 meses. O investidor de médio prazo, ele viu Via Varejo lá atrás a um preço de banana a menos do que R$10 e ele viu o potencial da empresa, ele viu que eles estavam inovando no comércio online, viu que estavam tomando providências para conseguir manter a estrutura da empresa, poucas demissões, então uma empresa focada no funcionário que sempre cai muito bem com a mídia. Então ele viu esse potencial e ele investiu lá atrás. Em questão aí de 2 a 3 meses, ele viu chegar num pico que inclusive bateu aí ao patamar que ela estava antes do coronavírus. Tá? Então, depois disso, a gente observa já uma congestão em Via Varejo. Então, para o investidor que é holder, isso aqui pode ser um sinal de uma leve congestão, mas o holder não vai cair fora se ele acredita que a empresa vai continuar dando seguimento no seu crescimento. Mas o investidor de médio prazo, ele vai ver essa congestão, ele vai ver que, opa, estamos chegando em agosto e a coisa ainda não evoluiu, eu vou realizar meu lucro lá de maio. Pronto, acabou, caí fora, né? E realmente,
o quanto antes ele cair fora ali entre julho e agosto, vocês veem que ele mantém mais ou menos aí o capital dele. Tu pode ver que nessa linha que eu tracei dos 20 com 30 ali, ele não conseguiu força para passar dessa trajetória. Então o que eu faria, por exemplo, se eu estou ali em agosto? A próxima vez que bater o 20 com 30 eu caio fora, né? Porque é uma linha que não foi quebrada antes. E, por sinal, eu trouxe esse exemplo para vocês porque foi o meu caso com Via Varejo, tá? Via Varejo entrou na lista de recomendação de um monte de canal de gente aí nessa época. E assim, gente, quando começa a cair demais na mídia a coisa, desconfia, porque quando todo mundo já está sabendo e achando que é um bom negócio, é a hora da coisa cair. E vejam que ali em agosto realmente caiu para 17, né? Então eu tinha comprado Via Varejo quando ela estava ali na casa dos 12, por aí, tá? Logo ali naquele ponto que vocês veem que passou da média móvel de 21, que é a linha verde que vocês estão vendo. Eu comprei ali. Quando deu aquele primeiro candle vermelho grande do início do retângulo, que ele perdeu a meta do 20 com 30, ali eu já fiquei de olho, tá? Vi que caiu até uns 18, subiu de novo, bateu ali nos 20 com 30, deu uma subidinha, caiu de novo. Quando chegou nesse ponto, eu vendi e encerrei minhas posições em Via Varejo. E realmente, olhando agora o pico que teve, né, nesse ponto ali do início da congestão, a gente vê que foi uma decisão assertiva, porque até agora ela não recuperou esse patamar aí ainda, né? Então, gente, para resumir, tá? Todo esse vídeo aí para não ficar longo demais. Escolhe uma modalidade que se adequa ao teu perfil de investidor, tá? Trabalhe em curto e médio prazo ou médio e longo prazo. Não adianta tu querer fazer tudo, porque depende do teu perfil. Tem gente que prefere ser mais ativo, tem gente que prefere mais construir a sua carteira e depois só ir monitorando e não ficar toda hora tradando. Então, querer fazer tudo, às vezes tu não faz nada direito. Então, escolhe um nicho para ti que tu se adequa melhor. O trader, gente, ele precisa ser bem mais ativo e o holder precisa ser bem mais assertivo. Se tu errar na hora de escolher a tua carteira, tu, né, vai ter todo um período aí que tu vai amargar esse teu investimento mal feito aí, tá? Então, são as diferenças entre os dois, tá? E, principalmente, gente, não vai atrás cegamente da opinião dos outros, tá? Tem um monte de canal no YouTube, um monte de empresa que vende relatório e afins, tá? Usa isso a teu favor. Usa para validar as informações que tu enxergou. Vai, faz a tua análise e depois tu vai olhar o que os outros estão falando. Opa, esse cara aqui falou a mesma coisa que eu, esse aqui também, então eu provavelmente estou certo. Usa isso para corroborar o teu pensamento. Não vai primeiro ver o que os outros estão achando, para depois tu querer formar a tua opinião, porque daí tu já está influenciado, tá? Nas próximas aulas, gente, a gente vai ver então como operar efetivamente, né, no swing trade, na tua corretora. A gente vai ver a parte do mercado fracionário, para quem tem dúvidas quanto a isso. E ações para iniciantes, né, quais as principais ações que é bacana de tu começar, tá? Então, mensagem para vocês aí. Gente, procurem nadar sempre com os tubarões e não com as sardinhas, tá? Então, se tu vê que tá todo mundo convergindo para um certo lugar, os tubarões estão indo para lá, não adianta tu querer ficar com as sardinhas. Vai junto dos grandes jogadores, dos big players. Surfa junto na onda, que é a mesma coisa do day trade. Quando tá todo mundo lá na maré de comprar, não vai tu lá com as sardinhas querer vender enquanto a coisa tá subindo, né? Então, fica essa reflexão para vocês, tá? Dúvidas que você possa ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Deixa o teu gostei, isso ajuda a gente bastante a crescer. E segue a gente nas redes sociais. Tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba, tá? Valeu, gente. Um abraço.